Pessoal, Tá. olha, vamos começar. Já tem 7 pessoas, mas depois vai tendo fluxo. Vão partilhando Yeah. também nos outros grupos, está bem? Uhum. Para irmos. A conversa 2 é com Eduardo Carneiro, é engenheiro civil de formação e um empreendedor nato, né? Quando eu digo nato, é um empreendedor que procura estar em vários segmentos e em função à dinâmica do mercado. Lancei-lhe o desafio para fazermos todos os sábados, que é o desafio CEP, que é um live CEP, que é para falarmos dos vários segmentos. Eu tenho conduzido as perguntas, mas a próxima semana poderá ser outro colaborador do CEP. Mas, entretanto, o tema para hoje é estradas e o desenvolvimento da economia. Café, começar. Apresenta-te, né? Fala um bocadinho de ti. Eu conheço, tenho o privilégio de te chamar Café, porque é o nome que tu que és mais conhecido, não é o teu nome de nascimento, mas acho que todo mundo conhece o Engenheiro Café e não o Eduardo Carneiro. Fala-nos um bocadinho de ti aí, 5 minutos, para quem não te conhece poder te conhecer, né? Yeah. Ok. Boa noite a todos e obrigado ao CEP por essa oportunidade. Dizer que sou engenheiro civil, chamo-me Eduardo Carneiro, mas preferencialmente tratado por Café. E esse apelido Café surgiu porque eu tenho muitas dificuldades em fixar o nome das pessoas. E eu acho muito satisfatório quando estamos a conversar com alguém e chamar pelo nome. Então, atendendo essa dificuldade, eu atribuí-me este arcunho de café justamente para me deixar mais próximo das pessoas. Mas na minha carreira, em, quando fui à busca da minha carreira profissional, os meus estudos, os colegas diziam que não, ele é o café porque no tempo da guerra, em vez dele fugir com a mala da roupa, ele fugiu com uma muda de café. E o pessoal dizia, não, ele é empreendedor, porque sabe onde ele for após o plantio da muda, pode ter outras roupas e outras coisas mais, outros bens materiais. E aí ficou o café. E eu acho esse nome muito bom porque dá muita proximidade e é muito fácil das pessoas fixarem. Então, também é uma das razões a qual eu permaneço com o nome, no caso. Yeah. Brilhante, Café. Estudaste fora, estudaste no Brasil, tiveste a oportunidade de ver uma realidade de crescimento, um desenvolvimento económico grande que o Brasil tem em termos produtivos. O que esta tua perspectiva de fora para quando vieste para Angola foi um choque para ti, principalmente no teu segmento da engenharia? Vamos tocar um bocadinho. Como é que nós estamos no setor da engenharia em Angola? Olha, para ser sincero, nós estamos bem, mas devíamos fazer mais. Não estamos tão mal assim e não estamos tão bem. Mas as estruturas que se ergueram no país é de grande valia. Só devíamos ter em atenção algumas infraestruturas, devíamos ter em atenção pelas artérias da cidade, é que não se levou em conta as ações do vento, né? Apesar do que o nosso território não é de grande índice de ventania, mas é preciso que você, numa arquitetura, tenha em consideração o arejamento da própria infraestrutura. Isso é uma das coisas que eu notei dentro das artérias da cidade, que não se teve em conta na ventilação da própria edificação. Mas nós estamos, se pegarmos a baixa da cidade de Luanda propriamente dita,
para os viajantes, diz que tem uma comparação a Nova York, né? As estruturas que lá foram erguidas. Só que o que se põe é que essas infraestruturas estão muito concentradas em um ponto só. Em um ponto só, quando eu falo, numa única cidade. Poderia se expandir mais. Agora, com a nova governação, que advém o processo de desconcentração ou de descentralização do poder econômico, houve um projeto implementado que é o PIM, a qual eu já participei também para construções de algumas escolas. Vamos ver se as outras cidades também ganham uma nova forma e dizer que as outras cidades ainda estão degradadas, porque não é admissível que desde que deixou-se a colonização, praticamente em algumas artérias do país nada assim de grande envergadura foi feito, né? O que eu notei é que foram erguidas algumas escolas, mas algumas escolas de baixo custo, e que também há algumas estruturas de alto custo que estão subaproveitadas. Nós temos muitos elefantes adormecidos dentro da capital e fora da capital quase que não tem nada. E eu parabenizo o nosso governo na parceria que fez em relação à construção das centralidades, né? Porque quando eu me retirei do país, o grande déficit ou o grande problema que existia para a população ou para qualquer um cidadão é a falta de residência. Mas isso ainda continua até agora, porque nós os dois ainda não temos residência, né? Ainda vivemos sobre outras familiares ou alugadas. Então, não temos as residências próprias. Mas, Café, para não perdermos um bocadinho do foco, também é importante, se calhar, as pessoas saberem que esse desenvolvimento, nós depois da colonização tivemos das piores guerras, e não falar do conflito armado no processo de reconstrução e até das estradas, que é o debate, seria fugir um bocadinho da realidade. Afetou muito, depois centralizou muito em Luanda. Eu estive a ver aqui uma estatística assim assustadora, né? Que até é bom, a Angola tem 76 mil quilómetros de vias catalogadas, mas dessas só cerca de 19% estão asfaltadas, que corresponde aí por cerca de 14.500. Isto é um dado que está num site de notícias, no Expansão, no que foi a declaração do ministro durante a conferência da SADC. Não será que nós estamos a falar em desenvolvimento, diversificação económica, e estamos-nos a esquecer que temos que, se calhar, melhorar essas vias de comunicação, como o Brasil fez desde de 1979 a 2000, o Brasil construiu quase 170 mil quilómetros de estrada. Isso refletiu num desenvolvimento. Não será que depois não devia haver um plano concreto? Há muitos planos, falaste do PINS, há o Plano de Desenvolvimento Nacional, que é 2018-2022, que antevê reabilitação de estradas, reestruturação de estradas. Fala-se muito de estradas, mas a verdade é uma. Nós não conseguimos sair daqui para Benguela em 3 horas. Uma viagem com uma boa autoestrada se calhar demoraria. Qual é o papel que devemos ter? Qual é a tua opinião neste sentido? Será que o governo está a negligenciar? Não existem soluções mais rápidas para as estradas? Não sei. Tu, como engenheiro, qual é a tua opinião? Antes de eu responder, queria só abordar aqui uma situação que é bem patente. O Brasil hoje tem 1.700.000 de extensão da malha rodoviária. Isso por quê?
porque a sua cadeia logística é toda feita por via terrestre, por infraestruturas terrestres. Mas é bem verdade que as infraestruturas que garantem maior mobilidade e locomoção seriam as linhas férreas para casos de transportes de mercadoria. Mas o Brasil faz essa extensão toda, por ser um país que tem também dimensão continental, ela faz essa toda a cadeia logística por via terrestre. Para falar do nosso país, eu vou começar por passar um pouco pela história, né, que nós temos uma via principal que liga de norte a sul, que é a Estrada 100, a número 100, que ela foi inaugurado no século XV, cerca do século XV, que tem 1.858 quilômetros de extensão, que é a estrada mais importante porque acaba ligando com outros países da África, no caso, que é na parte sul, que liga do Cunene, Chakato e Vinduque. E por aí nas artérias temos a conexões com a Zâmbia. Eu acho de facto que o governo devia ter ou estar mais atento a esse desiderato, porque as estradas são pontos que ligam e aproximam as pessoas e não só para o desenvolvimento econômico. Primeiro está as estradas. Sabemos que a estrada é um meio de comunicação, né? É uma via de comunicação, mas para falar de infraestruturas rodoviárias, não se detém só apenas na construção de estrada, porque a infraestrutura rodoviária alberga viadutos, ferrovias, pontes, drenagens. No centro da cidade temos os drenos, as valas de drenagem das águas pluviais, temos as sarjetas, temos os passeios, né, ou os lacis, conforme queira chamar, e temos a outra via, que é o escoamento das águas tratadas das ETAs, né, que é a estação de tratamento da ZTE, da Estação de Tratamento de Esgotos. Mas é uma infraestrutura que ainda não se revê no nosso país, nem mesmo as lagoas de ereção. Mas, para dizer que esse olhar, que se calhar está um pouco adormecido por parte do governo, é preciso ver que a ciência e a tecnologia já trouxeram novos módulos operando de maneira a otimizar os custos dessas infraestruturas. É bem verdade que as estradas feitas com as estradas de petróleo ou de querosene ainda são muito danosas ao meio ambiente e também acaba sendo onerosas por causa dos meios técnicos que são necessários para a sua construção. Brilhante. Café, usaste aqui termos técnicos, né? E tocaste num ponto importante que o Quilamba Neto faz uma pergunta e enquadra-se no que estavas a dizer, que é a qualidade das vias e do tipo de vias. Será que das 14.500 que nós temos, que são estradas asfaltadas, temos qualidade? Será que o tipo de vias que estamos a escolher é ideal para a nossa realidade, até do cariz financeiro? Porque eu estive a fazer uma pesquisazinha do plano de salvação de estradas que foi anunciado pelo ministro da Construção o ano passado, onde estava avaliado um processo de 175 milhões de dólares para 370 quilômetros só.
Mas uma vez que nós temos 76 mil quilómetros de estradas existentes, em mais condições, mas estão catalogadas, não será que temos que pensar numa via mais barata? Estamos nessa crise mundial, estamos a levar uma surra por causa do barril, não teremos que começar a procurar alternativas, mais soluções técnicas, essa evolução tecnológica, para acelerar as estradas e manter as estradas e conectar o país para desenvolver? Uma boa pergunta, de facto, exposta, né, por si. Realmente sim, mas só para dizer que as infraestruturas que são executadas a nível de estradas no país, umas delas são de boa qualidade, sim, não podemos também ser hipócritas e dizer que não. Mas muitas delas são trabalhos paliativos. E quando os trabalhos são paliativos, por ser um trabalho paliativo, é tipo um trabalho de salvação ou salvaguardar, né? Tipo de melhoria. Então, não se leva muito em conta as qualidades. Isso por quê? Porque falta-nos muito serenidade, transparência, os ajustes orçamentários e a segurança. E depois tem a ver também com a forma em que são usados esses materiais. Como é que são usados esses materiais? Porque o processo, a construção de estrada tem vários processos e é preciso que esses processos sejam levados em conta. Desde a topografia, o processo hidrológico, o estudo geotécnico, o estudo ambiental, é preciso que isso seja levado em conta para termos uma estrada. Café, desculpa cortar, já que tocaste nisso, eu sou um leigo, não percebo, se calhar vais ter que explicar um bocadinho o que é um estudo geotécnico, o que é um estudo ambiental, muitos não podem perceber, que é importante, se calhar, estamos alinhados para podermos agregar valor. Né? Ok. O estudo geotécnico é o processo que nós vamos ter é o processo que você tem na execução dos próprios solos. Antes de você mexer num solo, você vai ter que definir ou saber que tipo de solo tu estás a mexer. Estás a mexer num solo argiloso, um solo arenoso, um solo de calcário, por exemplo. Então, tens que ter em conta esses estudos todos para ver qual a melhor solução vais adequar para que a estrada esteja de forma segura, né? Ou que seja de maior qualidade. E o estudo ambiental? O estudo ambiental, antes de falar do estudo ambiental, só para dizer, antigamente se fazia as estradas, antes de fazer a estrada, eles faziam as estradas em cima dos caminhos que a população fazia no seu trajeto a pé. Ele via, se aí é onde a população está a passar, então é aqui onde nós vamos traçar o perfil de estrada. Dentro das vias de comunicação era assim que era feita. E o estudo ambiental é feito devido a esses impactos que a construção de estrada vai causar a determinadas zonas. Suponhamos que nós vamos construir uma estrada onde tem matas nativas de rara espécie, que só existem em Angola. Como se fala hoje, né, nós temos determinadas espécies de fauna ou de flora que só existem em Angola e não existem em outra parte do mundo. Então, é necessário que uma ambientalista esteja presente para ver o estudo de impacto que a estrada vai ter, porque não basta só fazer a estrada, mas tem que saber o impacto que aquilo vai trazer para as pessoas que estão naqueles arredores e os benefícios para a sociedade no geral. Uhum. Brilhante. Há uma pergunta aqui que a Eveline faz e diz:
E já se pensou em investir em materiais locais para a construção das nossas vias? Será que é uma solução? Se pensaram, eu não estou abalizado disto, mas nós temos uma solução que é a parceria da Somoil, representação em Angola, não, Sol Solution, representado Uhum. pela KMS em Angola, que tem essas qualidades de utilizar o material local para a implementação ou construção de novas vias. Sim, eu por acaso, sabes que eu sou um apaixonado por aqueles aspectos que possam agregar um valor ao nosso país, sobretudo para o desenvolvimento. E esta solução da Soil Solutions, que a KPMS traz, juntamente, agrega um valor que usa o material local, com uma vertente química. Isso aceleraria e reduz os custos em cerca de 30% de uma estrada. Eu não sei quanto é que está o custo médio agora a ser praticado, mas eu sei que até 2008, 1 quilômetro de estrada era quase US$ 1 milhão. Não sei se está por aí, se está mais baixo, não tive acesso a esses dados, mas recomendo que o vejam. Café, qual é o impacto que as estradas têm para o desenvolvimento da nossa economia? Nesta realidade que nós estamos, estamos numa crise, depois estamos numa tempestade perfeita, temos o Covid, temos a crise petrolífera, quer dizer, o que é que nós temos que fazer? A estrada nessa fase em que estamos a viver agora terá um grande impacto, sobretudo no agronegócio. É importante que olhamos a estrada como o primeiro bem para o salavanco do agronegócio e trazer a erradicação da pobreza o mais breve possível. Mas o que se põe aqui não está só apenas a construção de estrada. É preciso ater ao gestor, porque um bom gestor, para um bom gestor, o déficit econômico não é grande coisa. Só que o que não se pensou antes, ou que não se pensava no nosso país, é que ou pensava, se pensou, mas não teve interesse de se fazer, é que a agricultura, os benefícios agrícolas é a longo prazo. E nós estávamos muito antenados ao petróleo, porque o petróleo é muito rápido de se adquirir o financiamento. Mas, uma vez que o petróleo deixou de ser o motor do financiamento à economia, é importante que estejam alinhados muito rapidamente as infraestruturas rodoviárias, porque ela é que vai alavancar a economia no ponto que vai alavancar a economia, até porque a maior parte da nossa economia é feita de forma informal, né? Nós vimos muitas zungueiras. Essas zungueiras antes eram mulheres do campo. Com a devastação da guerra, muitos emigraram para a cidade. Como não viam muito o que fazer, então recorreram na informalidade. Na informalidade, que é pegar o produto do campo, seja do campo ou produto processado, e trazê-lo para a área informal. Ok. Há aqui um dado que eu sei que o Ministério da Construção tem um plano quinquenal 2018-2022, onde prevê a reabilitação e construção de cerca de 8.183 quilómetros de estrada. Mas volto a reiterar, para quem não teve a ouvir, nós temos catalogados, desde o tempo colonial, 76 mil quilómetros. Acho que não será que há aqui uma tendência de não darmos importância às vias de comunicação, a importância de se ligar realmente o país, e isso se calhar seria um incentivo na tal diversificação da economia que tanto nós falamos, que todo mundo agora fala da agricultura, todo mundo vai produzir,
mas depois como é que vamos escoar o produto? É bem verdade que haja um desinteresse, mas devemos pensar que, no que me parece, é que pensa-se muito na economia, na macroeconomia do que na microeconomia. Se olhares para o campo, é mais vantajoso você ter a produção em agricultura familiar do que, se calhar, numa cooperativa, por causa dos conflitos de interesse. Se tu deres uma oportunidade, um financiamento a um familiar que vive propriamente do campo e teres uma regra de 3 simples, onde vamos supor que ela tem 1 hectare de terra, né? Hoje há mecanismo para desmatamento, para fazer a capina da terra muito facilmente, sem precisar de um trator. Sem precisar de um trator. Então, tens a instituição financeira, tens a infraestrutura rodoviárias e tens a infraestrutura logística. Essas três questões é o ponto X para a regra 3 simples, que é 1 hectare de terra, onde foi financiado um valor pela infraestrutura financeira. Uhum. Desse valor que foi financiado, as famílias plantaram aquele 1 hectare. De 1 hectare que plantaram, 50% ela devolve para a instituição financeira que emprestou-lhe o dinheiro, né? Assim, pós o plantio, né? Na altura da colheita. 50% dos outros 25% dos outros 50% que sobrou para ela vende os 25% para ter o dinheiro para os outros insumos que ela venha necessitar para dar a continuidade da sua lavoura. E os outros 50% e os outros 25% seria para o consumo próprio. Uhum. Isso, com um centro de logística que recepciona esse produto, em menos de pouco tempo, nós vamos ter o estado de miséria para um estado de conforto da população. Mas isso é uma coisa que muitos gestores não se faz pensar. Mas isto agora, para não nos desviarmos um bocadinho da pergunta, não deixei-te estar eloquente, porque pronto, a agricultura tem aspectos próprios, depois se calhar podemos marcar noutro tempo falar entre a agricultura industrializada, a agricultura familiar, cooperativas, mas a pergunta em concreto é qual é o impacto que uma estrada tem para esse desenvolvimento, mesmo para essa agricultura familiar? Como é que ele vai escoar o produto? Será que é importante? É um reflexo, a estrada e o desenvolvimento estão interligados? Muito interligado. Eu tenho um exemplo prático que vivi isso em tempos. Não sei se sabes, no final do ano passado eu me tirava a cada 15 dias, 2 dias para ir ao campo. Desses 2 dias que iria para o campo, nós conseguimos fazer o plantio de quase 4 hectares de milho. Isso posso lhe dizer que nós fazíamos 280 quilômetros de estrada, mais 90 e mais 30. Isso daria, só de ida, isso daria ali quase 400 quilômetros. Mas nesses 30 quilômetros era tudo estradas degradadas. Onde você tinha, antigamente, tem riachos que tinha ponte. Nessa altura, este riacho já não tem ponte, tens que passar mesmo no riacho. Mas no período chuvoso, tu não consegues passar nesse riacho, porque o pico de profundidade daquele riacho chega a atingir 1,5 m a 1,80 m de altura.
Se pôs o carro aí, és levado para o escombro com a viatura. Então, eu nesse preciso momento estou, pronto, nesse preciso momento estou como é que diz? Estou em perda, por quê? Porque o momento em que devíamos tirar o produto não fizemos, porque não tinha infraestrutura rodoviária. Tirou-se mais tarde. Veio agora o problema do Covid, então tem o produto lá impactado praticamente a se deteriorar. É uma perda. Pronto. Suponhamos que este produto fosse feito o plantio com financiamento. Já seria uma perda na totalidade. Graças a Deus não foi desta forma, foi por capital próprio. Mas é uma perda, é uma perda em termos de negócio, não? Exato, sim, é perda em termos de negócio, é perda sim, porque hoje eu vejo, por exemplo, o saco de fuba a 12 mil kwanzas, que é um subproduto do milho, e esse milho lá se deteriorar, se calhar se eu fizesse, se não tivesse esse impacto da rodovia, eu teria feito as coisas no tempo certo, e hoje eu também teria esse subproduto a comercializar, que seria um ganho para a economia, né? Não, faz sentido que é um reflexo, e nós temos debatido muito sobre isso, sobre o impacto que as infraestruturas têm para o desenvolvimento. Há aqui uma pergunta do Rómulo, que será o nosso convidado a próxima semana, para falar sobre a cultura. Como avalia o investimento rudimentar das estradas e a falta de foco no investimento em infraestruturas básicas? Acho que é uma pergunta muito, muito boa. Como é? Não percebi. Vamos dividir a pergunta em duas partes. Como avalias, primeiro, o investimento rudimentar das estradas? Esta é a primeira. Como é que tu avalias esse investimento rudimentar? E a falta de foco no investimento em infraestruturas básicas. Ok. Eu avalio as infraestruturas rudimentares é de grande valia. E eu, conforme já frisei no início, a Soul Solution tem a solução para as infraestruturas rudimentares e soluções de grande valia com o desenvolvimento da nanotecnologia. E quando se fala de nanotecnologia... Só para falar um bocadinho mais desta nanotecnologia, o que é uma nanotecnologia? Nanotecnologia quer dizer que está abaixo da microtecnologia. Quer dizer, a microtecnologia é pequena, a nanotecnologia é mais pequena que a microtecnologia. Isso é só para fazer entender. Não é minha área, telecomunicações não é minha área, mas é só para explicar que são ações que é movida por partículas pequenas, muito pequenas. Então, esse desenvolvimento da nanotecnologia é mesmo para trabalhar em areia, poeira ou terra. Quer dizer, para estradas rudimentares é muito simples. E essa tecnologia produzida pela Soul Solution, que é representada pela KMS, é justamente para salvaguardar mesmo as questões rurais. Salvaguardar as questões rurais. E na implementação dela, nós não precisamos de técnico especializado, apenas um técnico especializado para orientar. Nós podemos trabalhar com mão de obra local, que é diferente de uma estrada de querosene ou de petróleo. Então, isso é para mudar o paradigma que tínhamos das estradas. Aquela hora falou muito bem que em 2008 a estrada estava avaliada a quase $1 milhão. Isso é verdade, estava avaliada a quase $1 milhão. Essa nanotecnologia que trouxemos, nós conseguimos fazer uma estrada na metade do preço. Agora, vamos pegar um pouco o que é a estrada e ir
os, os componentes que nela seguem. Uhum. Sabemos que a maior parte do produto que é usado para o asfalto é o derivado do petróleo. Hoje Uhum. nós tivemos um boom com um déficit ou um acúmulo na ordem de quase 5,83% de déficit, né, com os outros anos. Nos últimos três meses tivemos 1,72, depois 1,83 de Exatamente. déficit na queda do petróleo. E isso que gerou um acúmulo de 5,83% vem dos outros anos. Era importante que a indústria petrolífera olhasse para o motor, olhasse para a indústria petroquímica, para então salvaguardar esses subprodutos, porque até Uhum. a tecnologia desenvolvida pela Somoil é feita com polímero. Polímero também é um subproduto do petróleo, mas sem danos ao meio ambiente. É um Ok. subproduto plástico, mas que é quase nulo o dano que ele causa ao meio ambiente. E sem falar da sua resistência característica e a resistência aparente. Porque nós temos, quando falo da resistência característica, é a dureza que ele dá à infraestrutura rodoviária. Quando falo da Uhum. resistência aparente, é o piso que a gente vê da estrada. Ela, depois de compactada e ser posta o produto, essa é a resistência aparente. E depois, temos outra vantagem ainda com ele, que o grande problema que se põe nas estradas que existe na construção das infraestruturas rodoviárias é a drenagem. Esse é o grande problema das infraestruturas rodoviárias. Mas não E será que isto aqui, Café, desculpe cortar, mas voltando à pergunta do Rômulo, não será que isto tem a ver com a falta de foco no investimento das infraestruturas básicas? eu acabo de dizer que não é bem foco, não, mas sim também a vontade própria ou vontade política, não só foco como vontade política. Só para lhe dizer, depende de quem está a gerir, por isso é que eu jogo sempre essa culpa no gestor. Porque um gestor que tem todo o precalço de gestão está atrelado a um processo. O processo tem segmentos. E se você seguir todos esses segmentos, muito facilmente tens o retorno daquilo que você busca. Vou lhe dizer um estudo que foi feito pela KMS em tempos, na província do Uís. Vou tocar na província do Uís porque poderia até falar da Lunda Norte ou Lunda Sul, lá nos Dundo, Uhum. há 8 anos ou 10 anos atrás, era um mercado de capitais, onde Uhum. onde maior parte dos empresários queriam ter lá os seus produtos, porque a oferta, havia muita demanda e pouca oferta, então queriam ter lá os seus produtos para serem comercializados. Mas o grande problema que se punha era como chegar lá, porque aquilo tinha quase 1.200 e poucos quilômetros de estrada, eram por ali quase 2 dias, 3 dias de viagem, sem falar que havia uma ponte a qual não estava construída e tinham de passar no rio, e muitas vezes os motores gripavam a passar pelo rio, e as bulldozers que ajudavam os caminhões a fazerem a travessia. E aí, pronto, voltando para a questão do Uís. Volto para a questão do Uís, por quê? Porque o Uís, em 1973, foi considerada a capital do café, que 35% da exportação do café que nós tínhamos
vinha do IS, que era em cerca de 74 mil toneladas das 200 mil toneladas que era exportada para fora do país. Isso para dizer o quê? O IS, na sua plenitude, a sua estrutura geográfica é muito existem Uhum. muitos relevos na sua estrutura geográfica, onde você tem também muitos morros e montanhas, curvas e contracurvas. Para quem já esteve lá, sabe disso. Eu estive lá cerca de 6 horas e pude ver a sua estrutura geográfica. É um desafio, sobretudo para a área de construção de rodovia, sem falar que, apesar de ter o clima. Café, perdemos-te um bocadinho, caiu. Sim. Alô? Está lenta a net. Perdemos, houve uma parte que não conseguimos ouvir. Estavas a falar É, do IS, sim, da tua sim. experiência. Eu estava a dizer que o IS, eu falo do IS pela sua geografia, né, que é cheia de relevos, entre morros e montanha, curvas e contracurvas. E sem falar que ela também tem um clima tropical, mas em contrapartida são 8 meses de chuva e 4 meses que não chove, que é diferente das outras províncias. Então já se vê um grande desafio aí na questão de execução de uma via de comunicação. Existe um grande desafio, uma vez que existe vontade própria do governo em alavancar a produção do café, devido às 6 associações que lá existem. Então, ele está com foco em melhoria das vias secundárias. Isso para voltar na questão do gestor. É preciso que o gestor tenha esse olhar, o que é que ele quer impactar na vida do cidadão. E esse, como um gestor, um governador é um gestor, um administrador é um gestor. Então, tendo essa visão, você fará a diferença de impacto na vida dos cidadãos. Ok. Café, há aqui duas perguntas. Primeiro do Kimbo dos Charutos de Angola, que diz, pergunta, em 2008 o valor das estradas era 1 milhão, verdade. Estava subvalorizado. Sabe porquê? Na verdade, não. Na verdade, não sei o porquê. Mas se ele souber, eu agradeço que me diga. Isso é uma resposta política. Uma das grandes epidemias que casolou nesse setor, e não tenho medo, é o caso solo ainda na nossa sociedade, foi a corrupção, né? A Sim, subfaturação associada yeah, à solução. De facto, ele depois também fala um bocadinho, fala do algodão agora, e uhum, faz sentido. As estradas eram subfaturadas em Angola, de tal forma que em 2012 o custo de 1 milhão baixou para 300 e tal mil por quilômetro yeah, de estrada, mas isso também tinha a ver com a qualidade. Mas então, yeah. tem outra pergunta que, que é da Evelyn, que ela pergunta de onde adquirimos os agregados para a construção de estradas, principalmente areia. Isso é de fácil. A areia, o nosso solo é praticamente quase todo ele argiloso. A maior parte do solo do país praticamente é argiloso. Mas a cada local tem o solo característico, né? O seu próprio solo. Essa solução da Salt Solution não precisa até ter tanta. Não tem tanta dificuldade com relação ao solo, porque ele trabalha em qualquer solo, só deves saber implementar. O grande problema está na execução, como implementar. É bem verdade que a argila representa uma característica física mais resistente, e é uma das coisas que muitas vezes não se leva em consideração na execução da estrada.
Porque as estradas de querosene e as estradas de petróleo, o grande erro que existe está na camada de desgaste. Está na camada de desgaste por quê? Porque a subcamada é feita a subbase é feita com argila, né? Porque você tem na base os macadames, depois pões argila, né? Tens o processo na subbase, na subbase pões argila, depois tens o agregado e acabamos por pecar na uniformidade dos agregados. Muitas vezes não temos os agregados uniformes. E a camada de desgaste muitas vezes é feita só com a charrisca. A charrisca é tipo um tipo de brita miúda, né? Que não tem o dimensionamento da charrisca. Mas é tipo pó de brita. E isso é que é feito que é na camada de desgaste. Então, para dizer o quê? Diga, para dizer o quê? Para dizer o quê? Nós temos a argila na subbase. A argila tem uma resistência muito boa. A resistência da argila ela não deixa penetrar a água. A água na argila ou passa por ravina, faz corte, mas nunca penetra diretamente. Então, se essa camada de desgaste deixar passar essa água para a argila, ela não vai penetrar, ela vai refletir. E essa reflexão chama-se exudação. Ao refletir essa água, automaticamente cria ondulações no pavimento, que é na camada de desgaste. Criando essas ondulações, posteriormente vêm os buracos. Tendo os buracos, a circulação dos meios é desgastante. Você tem maiores esforços na locomoção dos meios, onde ele vai gastar maior quantidade de combustível, gerar maior esforço e maior poluente, maior quantidade de CO2, e que isso acaba sendo prejudicial para o ambiente e para a população em si. Boa, Café. Entraste em aspectos muito técnicos mesmo de engenharia civil, que eu pronto, acabo por perceber e agradeço. Mas será que, voltando outra vez ao aspecto desta solução rápida que tu tanto falas da Soil Solutions, que é algo que eu acho que vai agregar um valor para o rápido desenvolvimento e apoio nessa diversificação. Mas vou-te a perguntar, na tua opinião, porque estamos já há 1 hora quase a terminar, faltam-nos 10 minutinhos, foi rápido. As estradas afetam o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da economia? Diretamente. Na tua opinião, e tu, na tua opinião, como engenheiro civil, o que é que tu recomendarias? Eu lanço-te o desafio à operacionalização. Eu gosto muito de factos. Eu dou-te o poder, tens as responsabilidades pelas estradas nacionais de Angola. O que é que tu farias? Qual seria o teu plano? O meu plano era ter bases, conforme foi feita algumas cabanas chamadas de fundo rodoviário em quase todas as vias. Com a implementação da Soul Solution, eu teria bases em quase todos os pontos estratégicos das províncias e reproduziria um técnico para cada base. E o resto da mão de obra é local, porque não exige, a própria tecnologia fala por si, então as mãos de obra não precisa ser qualificada. E qualquer um que estivesse dentro daquela comunidade poderia ser responsável por um troço de cada via. Isso teríamos uma melhoria a nível de infraestrutura, porque ele se tornaria um fiscal de um bem público, né? Porque ele sabe que aquele bem facilitaria ou ajudaria todo mundo que estivesse naquela comunidade.
Ok, diz-me uma coisa, Café, resumindo, tu tens a função e irias criar o conceito de áreas regionais ou um técnico por cada área. Não será que, e concordo aqui com o Rómulo, ele fala, isso não reforçaria a descentralização financeira e administrativa, que, pronto, com as autarquias, se calhar pode ser um facto, mas tu, estando na posse dessa função, como é que começarias a implementar? Ias começar no centro, do centro de Luanda para lá, ou o inverso? Não, eu jamais para Luanda, porque Luanda desde 1975 não temos não temos grande infraestrutura no que tange a drenagem das águas Uhum. fluviais, sobretudo as rodovias. As rodovias só foram de melhoria. A única via que nós fizemos de 75 para cá em Luanda foi a Via Express. A Via Express e as vias das centralidades, até agora. Porque as outras vias, pronto, minto, né? Tem também a via do Camama, né? Que foi erguida, mas fora isso não teve outro desenvolvimento a nível de infraestrutura rodoviária. Eu começaria pelas regiões mais desfavorecidas, sobretudo onde tem grande produções de agroalimentos, ou agronegócio. Yeah, Uhum. Precisamente. Brilhante. yeah. Café, quando estamos a terminar, assim de jeito resumido, como é que tu vês Angola neste período que estamos confinados, devemos estar todos em casa? Como é que tu vês os desafios para a economia, para o nosso desenvolvimento, não só pessoal, mas até económico, sobretudo no teu segmento de negócios? No meu segmento de negócio, essa seria a altura para a boa vontade política, o Estado investir em infraestrutura rodoviária, sobretudo estrada. Porque quando se fala de infraestrutura rodoviária, teríamos que falar também dos caminhos de ferro. Mas os caminhos de ferro são infraestrutura que muito onerosas. Tendo essa solução da Soul Solution, que podemos usar o material nativo para a A execução implementação. e num valor muito risório. Então, eu sugeria que o Estado visse a infraestrutura. Isso iria fazer com que desse um impulso muito forte à economia devido ao escoamento dos produtos do campo. E assim, de uma forma rápida, não será que o Estado também já devia repensar em criar um plano de uma autoestrada e privatizar, se calhar, atrair pessoas que pudessem explorar essas autoestradas, semelhante que há em França, Portugal, onde, pronto, eu cedo a um privado para construir uma autoestrada daqui, por exemplo, para Benguela, e ele vai gerir, né? Por exemplo. Eu acho uma valia, isso já devia ser pensado há bastante tempo, porque isso aí é que gera o grande desenvolvimento do país. Se tiver as vias todas ligadas com infraestrutura rodoviária ou estrada propriamente dita, você tem um maior ganho no desenvolvimento econômico. Então, eu acho Ok. de grande Há valia. aqui, há aqui o Kim de Carutos pede para depois enviar o link da solução da Soil Solutions. Eu acho que se puder depois entrar em contato com o engenheiro Café, ou Eduardo. Como é que estás no Instagram? O teu nome é Edu? É do Carneiro 7. Já. Ele pergunta se esse projeto já foi apresentado ao presidente da Olha, Soil ainda não Solution, que é um foi. projeto. Temos tendência de apresentar, quer dizer, a nossa pretensão é apresentar ao presidente, mas nós já fizemos a apresentação ao ministro da Construção, tanto é que o ministro da Construção deu o parecer favorável para
a instituição Uhum. que gere as estradas nacionais, que é a, Ah, a como é que N, se diz? A N, exato, N. a N. Yeah, a N. Ok. Yeah. É verdade, perguntam, pronto, o Kim Charuto faz outras perguntas, como foi apresentado por uma empresa de arquitetura, eu acho que já resumiste que foi apresentado pela KMS, que é uma empresa 100% nacional, que tem uma parceria com, com o Engenheiro Café e tem trabalhado. Eu tenho acompanhado muito e sou um apaixonado por essa solução. Eh, ele diz que está a afirmar o projeto das autoestradas já foi apresentado. Pois, desculpa, não tinha percebido. Por acaso não sabia que já tinha sido